Boa noite, amados irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso nos regozijamos e nos alegramos bastante. Mais um dia de confraternização, mais um dia de união, mais um dia de amarmos uns aos outros, de estarmos verdadeiramente em comunhão com Deus. Amados, vamos abrir em Mateus capítulo 26, verso de número 26. Preste bastante atenção, porque a gente vai aprender detalhadamente sobre o assunto da ceia do Senhor. A gente vai entender e vai trazer vida realmente à ceia. Porque muitos tratam a ceia como apenas um ritual, outros tratam a ceia como algo místico. Mas, de acordo com a Escritura Sagrada, a ceia ela tem um sentido muito mais profundo do que às vezes a gente ouve por aí. Então vamos em Mateus 26, versículo 26, diz assim: Jesus, no momento da Páscoa, está com os seus 12 discípulos e naquela noite acontece um jantar de Páscoa. E quais eram os alimentos na qual eles comiam na Páscoa? A gente vê, desde a instituição da Páscoa, que eles comiam ervas amargas, eles comiam pães asmos, carne de cordeiro assada, e para beber eles participavam do vinho, né? Bebiam vinho. Vamos ler com bastante atenção agora. Mateus 26, 26 diz assim: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Preste atenção que no versículo 26, os discípulos já estavam comendo. Cada um estava com a sua refeição na mesa. E Jesus ele pega o seu pão e ele parte. E olha o que vai acontecer. E deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados ou para a remissão dos pecados. Então preste atenção, está acontecendo ali um jantar. E na ocasião desse jantar, Jesus ele pega o seu pão, na qual estava sobre a mesa, ele reparte e ele entrega aos seus discípulos. É claro que quando Jesus ele fala, isto é o meu corpo, relatando ali a questão do pão, não é que ele estava pregando ali a transubstanciação, mas é que ele estava falando, mostrando para nós de uma forma figurada, que ele é o pão em si. E ele pega o seu pão e ele reparte com os seus discípulos. Agora preste atenção na atitude de Jesus, porque mesmo Jesus sabendo que vai ser traído, aqui no versículo 23 ele diz isso, preste atenção, vamos lá, versículo 23, Mateus 26, verso 23. E ele respondendo disse: O que mete a mão no prato, esse há de me trair. Então Jesus, mesmo num momento de pressão muito grande, porque ele sabia que Judas iria traí-lo, e Jesus tinha de fato Judas como um amigo traindo. Jesus, mesmo em momento de pressão, mesmo em momento onde ele sabe que vão traí-lo, o que ele faz? Ele parte o pão num sinal de comunhão entre os discípulos, porque a gente vê claramente, em João 6, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Quando Jesus reparte o pão, ele está querendo dizer que ele é o pão, mas no sentido simbólico de quê? De que os discípulos também haveriam de repartir, de que os discípulos sempre haveriam de ter comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui no período da Páscoa, e também Jesus pede para que todas as vezes que eles fossem se reunir e entrassem em confraternização, eles viessem a lembrar de Cristo, viessem a trazer a memória de Cristo, ou seja, do que Cristo fez por eles. Então aqui a gente já começa a destrinchar o seguinte,
que uma das características da ceia é a comunhão, porque estavam todos sentados juntos. Jesus ele pega o seu pão, reparte, mostrando ali que eles deveriam ter comunhão uns com os outros, mostrando que eles deveriam repartir entre si também, tanto espiritualmente como materialmente, se um precisasse de alguma coisa, se houvesse algum necessitado, eles deveriam repartir. Jesus está ensinando aqui o princípio de repartir uns com os outros, de terem comunhão uns com os outros. Agora, vamos prestar atenção no seguinte, porque toda a igreja, então, os apóstolos, eles vão passar os ensinamentos de Jesus para os discípulos, e a igreja primitiva também participa desse momento maravilhoso de ceiar, de estar juntos, de entrarem em confraternização, de repartirem uns com os outros, não é? Tanto as bênçãos espirituais, como até mesmo na questão material também, de não deixar ninguém com fome, mas um alimentando o outro em amor, porque a ceia do Senhor, ela tem um contexto, ela tem uma finalidade, amados, é a confraternização e que devemos amar uns aos outros. Agora vamos lá em Atos, para a gente ver que a igreja ela praticava essa comunhão. Vamos lá em Atos capítulo 2, verso de número 42. Nós vamos dar vida hoje à questão da ceia do Senhor, amados. Que tem muita gente que está mistificando a ceia e muitas vezes não está vivendo e entendendo o que realmente ela representa. Eu costumo dizer, queridos, que muito mais vale viver o que um símbolo representa do que simplesmente ter o símbolo consigo. Por exemplo, tem pessoas que abrem lá a Bíblia no Salmo 91, e ali elas deixam aberta ali no Salmo 91, como um símbolo de que vai trazer alguma proteção para casa. Mas aí quando vai ver, não tem proteção nenhuma. Por quê? Porque não adianta apenas ter um símbolo dentro de casa. Você tem que viver o que aquele símbolo representa. Não adianta nada eu comer um pedaço de pão, tomar um suco de uva num período de ceia, se eu não viver o que realmente aquilo representa. O pão representa a igreja de Jesus Cristo, representa o corpo de Jesus, porque a igreja ela é o corpo de Jesus, e o cálice de uva simboliza que fomos perdoados por Cristo, que Cristo nos perdoou, que Cristo morreu por nós, nos redimiu, nos salvou. Tem essa simbologia, tem esse significado. O significado na onde nós fomos perdoados por Deus, que Cristo padeceu, levou sobre si nossas dores. E assim vai. Em Atos capítulo 2, eles viviam o que a ceia de verdade representava. Vamos ver os cristãos que se converteram aqui em Atos, como que eles viviam, como que eles tinham comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha aí o coração dos cristãos, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, havia união entre esses cristãos aqui, havia comunhão de verdade. E olha só o que acontecia no versículo 45 em diante. Vendiam suas propriedades e fazendas, olha aí, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Uma das características da ceia é partir. Jesus está mostrando para nós que devemos repartir uns com os outros. E a igreja primitiva tinha essa característica aqui em Atos. Eles repartiam, vendiam suas propriedades, eles pensavam uns nos outros. Calma aí, poxa, eu tenho muitas propriedades. Eu tenho um irmão meu que, poxa, está sem nada, está passando necessidade. Vou fazer o seguinte, vou vender essa propriedade que eu tenho, com o dinheiro que eu receber dessa propriedade, eu vou repartir para ajudar o meu irmão que não tem nada. Olha só,
eles vivendo o que realmente a ceia representa, comunhão, perdão, amor uns com os outros. Eles repartiam, viviam juntos. Olha o versículo 46. Perseveravam unidos todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Partiam pão, olha aí, ó, comiam, participavam de um grande jantar, traziam memória a Jesus Cristo, entravam em confraternização, tinha de fato amor uns pelos outros, o coração deles de verdade estavam em Cristo, verdadeiramente Cristo vivia neles, verdadeiramente eles participavam do pão, participavam de verdade do cálice, eles viviam o que a ceia representava. Eles não apenas pegavam um pedaço de pão, comiam, pegavam um copinho de cálice, bebiam, não. Eles viviam intensamente, ao tal ponto de Deus se alegrar com eles. Olha o que vai dizer em Atos capítulo 2, verso de número 47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de salvar. Olha aí que intimidade, olha só que alegria. Foi isso que Jesus ensinou, amados. A característica da ceia é comunhão, é união, é repartir, é estar juntos. E a gente vai abordar bastante coisa aqui. Vamos também em Atos, a gente vê também esse sentimento. Atos capítulo 4, verso de número 32. Atos 4, 32. Diz assim. E era e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Quando o dinheiro chegava aos apóstolos, o que os apóstolos faziam? Qual era a função dos apóstolos? Viver a ceia do Senhor. Olha o versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Mas hoje não, amados. Hoje em dia a gente só vê homens pensando em grandeza, se enriquecendo, construindo megatemplos e megatemplos, comprando TV aqui, comprando TV ali, se enriquecendo às custas das pessoas. E você quase não vê hoje na igreja esse ato da ceia, que é repartir. Você quase não vê a preocupação da igreja, muitas vezes, com cristãos que muitas vezes vão ao culto e passam necessidade. Mas qual foi a atitude dos verdadeiros apóstolos da Bíblia? Eles repartiam entre eles. Os apóstolos não buscavam se enriquecer às custas dos irmãos, não, mas eles buscavam a repartir uns com os outros, para que dentro da igreja viesse ter igualdade entre eles. Para que eles viessem a viver de fato o verdadeiro significado. Porque a gente tem que repartir o pão tanto espiritual como também o pão material. E eu vou te mostrar isso dentro da Escritura. Deus quer que repartamos tanto o pão espiritual como também o pão material, amados. Comunhão, alegria. E olha o que Barnabé também faz, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Se enriqueciam, compravam lanchas, compravam carrões, né? Se bem que naquela época nem tinha essas coisas ainda, né? Mas é uma figura de linguagem para a gente ver como muitos homens hoje estão totalmente corrompidos pela ganância, pelo dinheiro. Infelizmente hoje, amados, nós temos as ceias nos cultos, são ceias apenas para as pessoas botarem dinheiro no envelope. Infelizmente a gente vê muito isso, amados.
Os homens, eles aproveitam a ceia do Senhor para arrecadar mais e mais dinheiro, para que venham enriquecer mais e mais e mais. A gente sabe disso, eu sei disso. Eu conheço bem, eu sei o que é isso. Eu já vi na minha vida isso. Homens aproveitarem daquele momento de comunhão, de ceia do Senhor, usarem o nome de ceia do Senhor para aumentarem mais ainda suas arrecadações nas igrejas. Ou seja, em vez de eles pensarem na comunhão, em repartir, em estarem juntos, unidos, tudo o que pensam muitas vezes na ceia é como ganharemos mais, como traremos mais ofertas e assim vai. Não tem nenhuma preocupação em repartir, não tem nenhuma preocupação com o próximo, não tem nenhuma preocupação com os semelhantes. Os homens estão se apacentando a si mesmos. E a igreja primitiva não, o povo, os primeiros cristãos, havia defeito também entre eles, mas eles tinham coração em ajudar uns aos outros. Havia verdadeiramente uma irmandade, havia verdadeiramente um coração, havia verdadeiramente a alegria do Espírito Santo. A união que eles tinham era simplesmente porque eram de Cristo. Porque o que eles aprenderam foi somente Cristo. E eles viviam o que a ceia representava. Vamos continuar. Olha em 2 Coríntios, capítulo 8. Olha só o sentimento, olha só a ceia sendo vivida no coração dos cristãos. 2 Coríntios 8, verso 1, diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza, superabundou na sua riqueza da generosidade. Preste atenção, amados. Aqui está as igrejas da Macedônia, os cristãos que moravam na Macedônia. Esses cristãos estavam passando por momentos financeiros difíceis. Esses cristãos estavam passando por tribulações. Eles estavam passando também por momentos de pobreza, amados. Mas olha só aqui como é que funcionava. Porque ainda que os cristãos da Macedônia eram cristãos onde passavam tribulações, eram cristãos onde eles tinham ali uma pobreza, mesmo dessa forma, mesmo eles passando tanta dificuldade, existiam outros cristãos na Judéia que estavam passando por dificuldades maiores do que estes ainda. Então esses cristãos que tinham pouco, mesmo eles tendo pouco, eles tiravam do pouquinho que eles tinham para ajudar outros irmãos, para repartir com outros irmãos que estavam passando por uma necessidade ainda maior. Eles poderiam dizer, não vamos ajudar a igreja da Judéia, porque a igreja da Judéia, a gente já está passando por necessidade, então a gente não vai ajudar a igreja da Judéia, não. Eles tiravam do pouco que eles tinham para ajudar outros irmãos que estavam passando por dificuldades piores do que eles ainda. Eles viviam também o que a ceia representava, repartir, é comunhão, amados. O evangelho não pode ficar somente nas nossas palavras. A fé sem obras, ela é morta. Nós também devemos fazer obras sociais. Nós devemos também pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é o principal, mas nós também devemos mostrar as obras pela pregação que nós pregamos. E por que nós fazemos isso? Forçados, como as religiões fazem, sempre com uma barganha? Não, nós não fazemos isso forçados. Os cristãos da Macedônia não ajudavam os outros forçados. Os cristãos também da Macedônia não ajudavam os outros pensando em obterem grandes recompensas e ficarem ricos. Não era essa a intenção deles. A intenção deles era simplesmente ajudar um semelhante. A intenção deles era simplesmente expressar o amor na qual o Cristo ensinou a eles a terem uns pelos outros. Olha o que o Paulo relata aqui em Coríntios, verso de número 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico,
e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Caramba! Eles ainda ajudavam muito mais ainda do que eles podiam. E para quem era essa ajuda? 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Quando Paulo fala dos santos, estará se tratando dos cristãos pobres da Judéia, porque Paulo ele tratava os cristãos como santos. Por que santos? Porque são separados a serem para a salvação, são separados, foram redimidos por Jesus. E eles faziam isso. 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então Paulo também, amados, olha só o que Paulo diz sobre a prontidão de vontade, de poder sempre repartir, de poder sempre pensarmos uns nos outros. Olha como é que Paulo ele prega sobre a questão de como deve ser uma igreja modelo para a sociedade, uma igreja modelo para que o mundo venha a ser impactado. Verso de número 12. Porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que tem, e não segundo o que não tem. 13. Mas eu não digo isso para que outros tenham alívio, e vocês fiquem oprimidos, e vocês tenham opressão. Não é por isso. Versículo 14, ele diz, mas para que haja igualdade. O Evangelho prega a igualdade, amados. O Evangelho prega a igualdade entre pessoas. Jesus, ele ensinava isso, a igualdade. Havia alguns discípulos que tinham diferente, sabemos que a maioria dos discípulos eram pescadores ali, mas nós tínhamos também ali alguns que já tinham uma classe social um pouco mais alta, como Mateus, o publicano, como também ali Judas. Mas Jesus tratou todos os discípulos igualmente. Ele amava a todos. Jesus ensinou a igualdade entre os discípulos, tratava todos igualmente. Olha o versículo de número 14. Mas para que haja igualdade neste tempo presente, e a vossa abundância supra a falta dos outros. Então, quando uma pessoa tem bastante condição financeira, por que ela tem aquela condição? Para quê? Para ela ficar tudo para ela? Não, mas para que ela também venha repartir. Porque o que adianta ganhar esse mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta juntar bastante riqueza nesse mundo e quando chegar lá não tem nada diante de Deus para apresentar? Quantos milionários, bilionários, trilionários já morreram neste mundo e deixaram tudo para trás? E no dia do juízo final não vão ter nada para apresentar diante de Deus. Não vão ter nada para apresentar diante de Cristo. Então, quando Deus dá em abundância, é para que a pessoa venha repartir com o seu semelhante, para aqueles que nada têm. E era esse sentimento que Paulo ensinou. Foi esse sentimento que Jesus ensinou, era esse sentimento que os cristãos viviam, repartir uns entre os outros. Repartir. Foi isso que Jesus ensinou. A ceia ensina a repartir o pão espiritual, não somente o pão espiritual, pão material. Porque Jesus, você vê isso claramente nos evangelhos. Agora, olha o que diz aí, Paulo vai citar as escrituras. 15. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, é esse sentimento que vivia no coração de Paulo, que ele aprendeu de Cristo, que ele ia ensinando para todos os outros discípulos, amados. Agora a gente vai entender o texto mais utilizado e muitas vezes mais mal compreendido na história, que é o texto de 1 Coríntios, onde fala da ceia. Vamos entender ali realmente o que Paulo estava querendo tratar. Vamos entender ali o que realmente Paulo estava querendo dizer ali em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 17. Lembrando, amados, que todas as vezes que o ministro ele vai se falar da ceia do Senhor, ele sempre cita o versículo 23 em diante.
Só que quando a gente lê o versículo 23 diz assim, eu já vou ler o 17, mas vamos ler o 23 para a gente poder ver como muitas vezes pedacinhos de pedacinho aqui, pedacinho ali, muitas vezes vai interferir no que realmente o texto por completo quer dizer. Versículo 23 é assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aí pega-se esse texto aqui, e aí eles começam a fazer a ceia do seu modo, da sua maneira. Alguns acreditam até em transubstanciação. O que é transubstanciação? Transubstanciação é quando o camarada ele acredita que quando ele levanta o pão para o alto, e ele faz uma oração assim, Senhor, eis que agora esse pão que está na minha mão não será mais pão, mas agora vai ser literalmente a tua carne. É a tua carne agora, Senhor. Então isso é totalmente herético. Não foi isso que Jesus está querendo dizer. Inclusive, quando Jesus disse lá em João 6 que ele era o pão da vida, que tinha que comer da carne e beber do sangue dele, muitos que entenderam essa visão literalmente se afastaram de Cristo, porque achavam que Cristo estava falando realmente de uma carneficina, né? De um canibalismo, de comer realmente carne e beber realmente sangue. Mas não era uma forma figurada, dizendo, Cristo estava querendo dizer que ele era o Cordeiro de Deus. Era isso que Cristo estava querendo dizer, que ele era o Cordeiro, mas muitos não entenderam. Então tem muita gente que está achando aí que no momento lá do culto, né, da ceia, literalmente está comendo da carne de Jesus e literalmente está bebendo do sangue de Jesus. Isso é uma doutrina anticristã. Transubstanciação veio da Igreja Católica. Então a Igreja Católica passou para o protestantismo, e muitas igrejas, não a maioria, mas tem muita igreja pregando a transubstanciação. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa não vai entender o que realmente representa. Eu conheci um irmão que eu já acreditei na transubstanciação, e de uma forma sem entendimento, eu pregava até mesmo isso. Por isso que eu sei que muitos acreditam, porque um dia eu, de uma forma cega e enganado, eu acreditava na transubstanciação. Acreditava realmente que aquilo ali era a carne e o sangue de Jesus. Aí uma vez que eu estava com um irmão, visitar um outro irmão que não estava frequentando as reuniões, aí um irmão que estava do meu lado disse para esse outro irmão que não estava frequentando as reuniões, olha, você está sumido, hein? Você está ficando igual lagartixa. O irmão perguntou, por que lagartixa? Você não está bebendo do sangue. Você não está comendo da carne de Jesus, você está sem sangue, né? Achando que realmente, literalmente, até pelo engano, na onde até mesmo ensinava isso, né? Mas graças a Deus, quando a gente tem um coração inclinado a conhecer Deus, Deus vai nos guiar sempre em toda a palavra da verdade. Então a gente vai ver que transubstanciação não existe, amados. O pão na Santa Ceia é uma figura, o cálice de vinho também é uma figura do que realmente representa ali, que é a comunhão entre os irmãos, que é a comunhão uns com os outros. Então, muitos pegam 1 Coríntios 23 em diante e leem. E muitas vezes erram, como eu já errei muitas vezes, por não ler o contexto do que realmente Coríntios, que Paulo estava querendo passar para Coríntios, e o que realmente Paulo estava querendo dizer. Agora nós vamos olhar aqui para o contexto de Coríntios. Preste bastante atenção que a gente vai ver o contexto aqui da ceia que Paulo está falando. Que ceia é essa que Paulo está falando para os coríntios? Versículo 17, vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Aqui Paulo está sentando mesmo ali a madeira neles. Aqui Paulo realmente está dando um chamadão na igreja de Corinto,
dizendo que eles estavam se reunindo não para melhor, não para se confraternizar, não para trazer a memória de Cristo, não para realmente estar em amor uns com os outros, mas Paulo aqui estava dizendo que eles estavam se reunindo para pior, estava tendo dissensão, estava tendo confusão na reunião entre os coríntios. Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A tradução aqui para heresia é dissensão. A gente ouve muitas vezes que sempre quando a gente vê a heresia significa falso ensino, tal partido, tal, mas nem sempre. No contexto aqui, heresia significa dissensão. Paulo está falando até mesmo que haja que importa, e até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, amados, muitas vezes dentro de um contexto onde a gente vive, onde a gente tem visto muito engano religioso, muito falso ensino tem se levantado, aí a gente tem visto isso. Está demais, está terrível, amados. As pessoas estão se escandalizando. Tem pessoas que são sinceras, que se levantam e dizem, eu não compactuo com isso. Eu não vivo, eu não concordo com isso. E pessoas se manifestam. Elas se manifestam mediante essas dissensões. Porque quem mais causa dissensão? Esses camaradas que não estão pregando o verdadeiro evangelho, mas estão pregando o evangelho do ventre. Eles estão contribuindo para que a igreja se divida a cada dia mais. Quanto mais heresias estiver dentro do corpo da igreja, mais divisão vai acontecer. Isso é certo, amados. Porque uma vez que uma pessoa que está dentro de um lugar, que está pregando engano, que está pregando o materialismo, que está pregando falso evangelho, a pessoa vai começar a se levantar, vai começar a abordar o verdadeiro evangelho e vai acontecer um racha, vai acontecer divisão. Isso é certo que vai acontecer. Isso já é nítido que vai acontecer. Então, quem é que mais causa divisão? São aqueles que pregam o falso evangelho. O falso evangelho. Vamos continuar aí, amados. Versículo 20. Vamos lá, vamos prestar atenção. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Presta atenção. Por que ele está falando que não é para comer a ceia do Senhor? É porque tem um momento específico na qual eles vão participar da refeição. Então, é como se eu marcasse aqui uma festa na minha casa, né? Uma festa de ação de graça, e aí eu falasse para cada irmão assim, olha irmãos, cada um vai trazer alguma coisa, um vai trazer bolo, outro vai trazer refrigerante, e vai todo mundo participar. Então, o momento daquela festa tem um horário específico. Não é para a pessoa chegar e sair comendo antes. Não. A gente sabe das pessoas que vão vir, tem que esperar uns pelos outros. Tem que aguardar o momento certo para que todos venham participar da refeição na festa. Não é assim? Todos têm que estar presentes. Então, por isso que Paulo está falando, olha, não é para comer a ceia do Senhor. É como se Paulo estivesse falando, olha, calma, aguarda um pouquinho, me espera. Olha no versículo 21 o que estava acontecendo, olha. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Amados, no contexto histórico aqui da igreja de Corinto, realmente eles comemoravam uma festa. Eu não sei se você já ouviu falar, mas havia entre a igreja primitiva uma festa chamada Ágape. Era uma festa de caridade, aonde os irmãos levavam comida, aonde os irmãos levavam sua refeição, e ali eles participavam da comunhão junto, eles comiam junto, tinham tudo em comum, não é? E dentro desses que levavam alimentos, tinha aqueles irmãos mais pobrezinhos, que não tinham nada para levar, mas mesmo assim eles iam para a festa, para participar da refeição
e nesta ocasião também fazer referência em memória ao que Cristo fez por nós, porque Cristo veio para trazer a comunhão entre nós, amados. A divisão ela acontece por conta do falso evangelho, mas dentro do verdadeiro evangelho há realmente uma comunhão e a verdade. Há uma sinceridade entre os irmãos. Então estava acontecendo essa festa. Pastor, onde é que está escrito aí na Bíblia aí que tem essa festa? Que os cristãos tinham esse costume, tinham realmente aí essa festa. A gente vai ver já já, vou te mostrar dentro da Escritura, inclusive vai estar relatada lá com o nome e tudo, que os cristãos tinham essa comunhão de festejar. Eles tinham essa festa denominada Festa da Caridade, ou seja, a festa ágape, a festa do amor. Então, o que estava acontecendo? Aqui no contexto histórico, não somente pobres iam para essa festa, mas também os ricos, eles iam para essa festa. Tanto ricos como pobres iam para essa festa. E lá eles se reuniam junto entre eles. Só que o que estava acontecendo, amados? Alguns irmãos entre esses, eles estavam levando a sua ceia e não estavam esperando por ninguém. E estavam comendo. Alguns ricos também, segundo o contexto histórico, não estavam concordando em aqueles que não levaram nada comer. É como se eu faço uma festa aqui e falo, irmão, cada um vai trazer alguma coisa, voluntariamente. E aí eu chegar e sair participando da refeição, e aí veio alguns outros irmãos que não teve condição de trazer nada, e eu chegar para esse irmão e dizer assim, irmão, tu não vai comer não, tá aqui, é só entre a gente aqui, só a gente que trouxe, entendeu? Tu não vai comer não. É mais ou menos por aí que estava acontecendo aqui, amados. O que a gente vê aqui em Coríntios? Ganância. Os ricos, em vez de participarem, de entrarem em comunhão uns com os outros, estava acontecendo ganância. Por isso que Paulo falou aqui que uns ficavam com fome e os outros comiam demais. Olha no versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Um fica, e existem outras traduções também aqui para a questão do embriagar-se. Alguns falam que é literalmente aí o embriagar-se de vinho, né? Outros já acham que esse embriagar é o embriagar-se no sentido de comer demais, porque embriagar também tem esse significado de comer demais, né? De gula, né? Assim a gente pode dizer. Então, o que estava acontecendo? Ganância. Alguns irmãos nessa festa estavam ficando com fome e outros comendo demais, sendo que o que tinha que acontecer? Eles tinham que esperar uns pelos outros para que eles pudessem participar do pão, do vinho, juntos, e nessa ocasião trazer memória ao que Cristo fez. Mas não era isso que estava acontecendo. Estava acontecendo ganância. Eles não estavam respeitando uns aos outros. Estava acontecendo aqui também uma falta de amor muito grande. E vamos ver relato dessa festa lá em Judas. Abra comigo em Judas, verso de número 12. Preste atenção aí, vamos examinar as Escrituras. Judas, verso de número 12. Diz assim: e estes são manchas em vossas festas de caridade. Olha aí, em vossas festas de caridade. Algumas traduções está escrito nas vossas festas ágape. Por quê? Porque a festa ágape era um costume dos cristãos primitivos, era uma festa de caridade, era uma festa de amor, era uma festa também onde se repartiam uns com os outros. E aqui Judas está fazendo referência aos falsos profetas, aos homens da iniquidade. E Judas diz o seguinte: esse Judas aqui não era o Iscariotes, não. Esse Judas aqui se identifica simplesmente como o irmão de Tiago, né? Vamos lá, amados, preste atenção. Verso 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Então o que estava acontecendo lá também em Coríntios? Haviam ricos que estavam apacentando-se a si mesmos, que não queriam repartir com os pobres,
E por isso uns ficavam com fome, e eles se embriagavam e comiam demais. Era isso que estava acontecendo. Olha o que também Judas está se referindo aqui, ó. Que muitos são como manchas nas vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando a si mesmos, sem temor. Sem temor. Então o que também estava acontecendo lá? Homens gananciosos, que em vez de entrar em comunhão, em vez de repartirem uns com os outros, o que estava acontecendo? Confusão danada. Comiam antes do tempo, ninguém esperava por ninguém. Eles não estavam mais pensando no seu semelhante, no seu próximo. Então o que Paulo faz? Paulo envia uma carta para dar uma lição de moral neles. E Paulo vai dar uma lição com Cristo, porque eles não estavam repartindo entre eles. Uns estavam de uma forma gananciosa, egoísta. Então Paulo vai ensinar a questão de repartir uns com os outros. Vamos comigo lá. 1 Coríntios 11, verso de número 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Por quê? Porque eles levavam suas refeições a essa festa. Só que, poxa, e aquele que não levou nada? Por exemplo, eu saí da minha casa, fui para uma festa, estou levando uma torta salgada gigante. Aquela torta não é somente para me comer, é para repartir, é para que outros irmãos também comam também. E até mesmo provem da minha torta salgada. Só que no contexto aqui, no caso aqui, não. Eles levavam sua refeição e eles comiam. E aqueles que não levavam nada? Ficavam com fome. É isso que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque tinha que esperar uns pelos outros para que ninguém viesse a ficar com fome e eles viessem a parar para refletir um pouco sobre o que Cristo fez. Vamos continuar aí, amados. 22. Não tendes, porventura, casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo está contente. Olha, estou contente com isso. Entendeu? Por que vocês não comeram, não ficaram comendo em casa? Do que vir para a festa? Comi em casa, ficasse em casa então comendo. Lá na casa, lá vocês participavam lá das suas refeições lá. Então para que vocês querem vir à festa? Querem entrar em comunhão? Se vocês não estão dispostos a repartir uns com os outros. E isso, segundo o contexto, estava partindo mais para a questão dos ricos. Então era isso que Paulo está querendo dizer. Então, vamos lá, até aqui a gente viu o que na igreja de Corinto? Ganância. Ninguém estava pensando em ninguém. Os ricos não estavam dispostos a repartir com os pobres. Então, Paulo vai dar uma resposta. Paulo ele vai trazer um ensinamento do que Jesus Cristo fez. Porque todos os discípulos já estavam comendo, mas Jesus pega o seu pão e ele reparte, mesmo assim, com os seus discípulos, falando, olha, isto aí é o meu corpo que é partido por vós. É isso que está querendo dizer a palavra de Deus, amados. Aí Paulo vai dar uma lição neles. E qual é a lição que Paulo vai usar? Qual é o momento da história que Paulo vai usar para dar uma lição neles? O momento da repartição. Quando Jesus repartiu o seu pão com os seus discípulos. Aí entra a questão, versículo 23. Olha lá, ele vai ensinar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. O que Paulo está falando? Olha, o que eu quero ensinar para vocês? Que mesmo Jesus, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser crucificado, que ia ser espancado, mesmo Jesus sabendo que ia ser retalhado, mesmo apesar das circunstâncias que Cristo viveu, Jesus ele pegou o seu pão e repartiu. Era como se Paulo estivesse falando, olha, eu estou dando um exemplo de Jesus para que vocês também possam repartir uns com os outros. É esse o contexto, amados. Verso 24, está bem claro isso, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quero fazer uma pergunta a vocês.
Quem você acha que deu a visão da ceia para o apóstolo Paulo? Ah, pastor, está escrito aí que foi o Senhor Jesus. Não, não foi o Senhor Jesus. Eu vou te provar na Bíblia que não foi Jesus, assim, de forma literal, que deu a mensagem da ceia para o apóstolo Paulo. Não foi. Eu vou te mostrar aqui qual foi o discípulo que ensinou Paulo sobre a última ceia. Vamos lá em Lucas. Lucas 22, verso 19. Quem foi que ensinou Paulo sobre a ceia? Quem foi que relatou para Paulo sobre a última ceia? Quem foi? Quem foi? Ah, está escrito aí, o recebi do Senhor. Quando ele fala recebi do Senhor, não significa que literalmente foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele e deu esse ensinamento para ele. Não significa isso. Por exemplo, eu vou trazer uma palavra sobre perdão, né? Porque tem alguns irmãos na igreja que não querem perdoar. Não querem perdoar uns aos outros. Aí eu falo, amados, olha, eu vou trazer uma pregação aqui, uma palavra aqui que eu recebi do Senhor. E essa palavra que eu recebi do Senhor, eu também quero te ensinar. Não significa que literalmente Jesus apareceu para mim e me ensinou aquilo, não. Mas significa que através das Escrituras Sagradas eu aprendi com Jesus. É nesse sentido aí. Então quando Paulo fala, eu recebi do Senhor, ele está falando do ensinamento que veio através de Lucas, que Lucas deu o ensinamento da ceia para Paulo e que Paulo está trazendo esse ensinamento para a igreja de Corinto. Quer ver a prova? A prova disso é aqui, ó, Lucas 22, verso de número 19. Quem foi que deu a ceia para o apóstolo Paulo? Vamos lá. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, pastor, como é que você vai provar que foi Lucas realmente que deu esse ensinamento para o apóstolo Paulo? A gente tem que ler os 4 evangelhos que falam sobre essa passagem aqui da última ceia, da última Páscoa de Cristo. Em Marcos, você não vê Marcos utilizando a expressão fazer isso em memória de mim. No Evangelho de João, você não vê João usando a expressão fazer isso em memória de mim. Em Mateus, você não vê Mateus colocando a expressão fazer isto em memória de mim. Qual foi o único evangelista que falou fazer isto em memória de mim? Foi Lucas. E Paulo se utilizou de quem para aprender do Evangelho? Lucas. Quem foi quem escreveu o livro de Atos? Foi Lucas. Quem foi que escreveu sobre as peregrinações do apóstolo Paulo, sobre as viagens do apóstolo Paulo? Foi quem? Foi Lucas. Quem foi que cuidava dos curativos do apóstolo Paulo quando ele era açoitado, quando ele era perseguido pelos religiosos da época, pelos pagãos? Quem era que cuidava do apóstolo Paulo? Lucas. Então Lucas andou com o apóstolo Paulo. E quem foi que passou a visão da ceia para Paulo? Foi Lucas. Então, quem foi que deu o ensinamento do Senhor Jesus para Paulo? Foi Lucas, amados. Foi Lucas. Como é que a gente sabe que foi Lucas? Porque Lucas, entre os 4 evangelistas, foi o único que disse, fazei isto em memória de mim. E quando Paulo vai falar da ceia, o que Paulo fala? Fazei isto em memória de mim. Vamos continuar, amados. Vamos lá em Coríntios, porque a gente vai fundo naquela passagem lá, a gente vai entender bastante aí sobre o verdadeiro significado da ceia, sobre o que Jesus realmente estava querendo passar, né? É longa essa história, mas a gente precisa falar disso, né? A gente não pode fazer vista grossa, a gente tem que ensinar. A palavra de Deus tem que ser primordial aqui na congregação. Vamos lá. Aí Paulo vai falar a mesma história que Lucas contou. 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Então vamos lá. Então Paulo vai dar o exemplo de Jesus, que assim como Jesus repartiu, os cristãos de Coríntios também têm que aprender a repartir. Aí vamos dar continuidade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por quê, amados? Porque não era somente uma festa para comer e beber. Era uma festa também para trazer uma palavra, para entrar em confraternização, para anunciar sobre a morte de Jesus Cristo, para anunciar sobre a ressurreição de Jesus. E qual é o símbolo da palavra de Deus? O pão. Qual é o símbolo do perdão dos pecados e do sangue de Jesus? O suco da uva, o vinho, né? Então vamos dar continuidade aí nessa questão. Verso de número 27. Porque qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A questão aqui é a seguinte, amados. Se um camarada chega, levou a ceia dele lá, para a festa, e ele está comendo, e tem pessoas que estão com fome na festa, que ainda não se alimentaram, porque ainda não teve o momento da cerimônia, onde eles vão cultuar, onde eles vão celebrar. Ele está comendo indignamente. Por quê? Porque o irmão dele está passando fome e ele está só se alimentando, ele está só na gula. Era esse indignamente que Paulo estava querendo falar com os coríntios. Era indignamente no sentido de que eles não estão lembrando de Cristo. Era indignamente no sentido que eles não estavam lembrando do que Cristo fez por eles. Era indignamente no sentido que eles não estavam pensando no seu semelhante. Como é que pode uma pessoa ter condições de ajudar o outro que precisa de ajuda, da sua ajuda, e essa pessoa não ajudar? Como é que o amor de Deus está nela? Ela está indigna. Ela está indigna. Se uma pessoa não reparte com o seu semelhante que precisa, ela está indigna. Indigna, porque não recebeu de fato o amor de Deus. João claramente diz isso. Como, pois, o amor de Deus estará numa pessoa dessa? Então Paulo está falando, ó, se vocês ficarem participando indignamente, vocês vão ser culpados do corpo e do sangue. Vocês vão ser culpados. Se vocês ficarem continuando agindo dessa forma, vocês vão ser culpados do corpo e do sangue. Aí Paulo diz o seguinte, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tu quer comer? Você quer comer antecipadamente? Então é contigo, examina, é você e Deus. Você está vendo como tudo está batendo certinho, amados? Como não vai ficar nada aqui em off, né? Como tudo está batendo direitinho, amados. Examina aí. Tu quer comer a ceia? Você quer deixar o teu próximo de lado? Então examina, é você e Deus. Examina você a si mesmo. Se você quiser deixar seu irmão com fome, então fique, é você e Deus. Mas você vai sofrer a consequência disso. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas hoje em dia a gente vê o quê? Um legalismo. Não vai cear porque está com brinco na orelha. Não vai cear porque não está com saião até o pé. Não vai cear porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, que aquilo outro. Os caras inventam tanto pecado que nem existe na cabeça deles. O contexto aqui é no contexto de não repartir com o semelhante. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha só o que vai acontecer aqui no versículo 29. Ó. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E quem é o corpo do Senhor? O pedaço de pão? Paulo está falando o quê? Que não estava discernindo o quê? O pedaço de pão? O corpo, será que Paulo estava falando do corpo? Quem é esse corpo? Paulo vai dar aqui, ó, o ensinamento de quem é o corpo aí mesmo, no capítulo 12. Vamos lá, só pular um capítulo aí. Vamos no capítulo 12, versículo de número 12. Paulo vai dizer aqui quem é o corpo. Quem é esse corpo? Vamos lá. Paulo está falando que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque não está discernindo o corpo. Quem é o corpo? 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só.
um só corpo, assim é Cristo também. Então quem é o corpo? Somos nós. Nós fazemos parte do corpo, e Paulo fala aqui dos membros, né? Nós fazemos parte do corpo. Então o que Paulo está querendo dizer? Se o camarada come com a ganância, não pensando no semelhante, não pensando no próximo, ele está comendo para a sua própria condenação, não está discernindo o corpo, ou seja, não está discernindo, não está vendo que tem irmãos que estão com fome, não está vendo que tem irmãos que não trouxeram nada para a festa e que também vão se alimentar, não está vendo que tem que esperar o momento certo para que todos venham entrar em comunhão juntos. É esse o contexto, amados, é essa santa ceia verdadeira de Deus, a comunhão uns com os outros, repartir com o semelhante, amar-vos uns aos outros, foi isso que Jesus ensinou. E qual é a consequência da ganância? Alguém sabe qual é a consequência da ganância? Uma pessoa gananciosa, uma pessoa que não pensa no semelhante, não pensa no próximo. Qual é a consequência disso? Versículo 30 é a consequência. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu vou ser radical nesse ponto, amados. Tem gente que fala que se a pessoa comer um pedaço de pão e participar de um cálice de uva indignamente, e se ela estiver em pecado, e ela vai ficar doente, e se ela estiver em pecado, e ela vai, olha, pode até morrer se ela tomar a ceia indignamente. Tem gente que usa nesse contexto, mas não é esse o contexto. Eu vou usar a própria razão aqui, eu vou te dar a própria evidência de que não é esse o contexto. Porque, amados, se fosse assim, ia cair um em cada esquina, amados. Se fosse assim, o índice de mortalidade no mundo evangélico ia ser muito grande. Ia ser muito grande. Porque o que tem de pessoas aí tomando copinho de uva, comendo um pedacinho de pão, né? Mas que não perdoa o seu semelhante? Quantas pessoas aí que estão vivendo em adultério estão lá participando lá do copinho de suco de uva e um pedacinho de pão? Quantas? Quantos falsos profetas aí estão fazendo ceia? Quantos pastores aí que estão dentro da maçonaria participando de ceia? Se fosse assim, era para esses camaradas, ou como o Paulo está dizendo aqui, ou ele ficar fraco, ou ele ficar doente, ou até mesmo dormir, morrer. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas não é esse o contexto. Olha a realidade em volta de você, não é esse o contexto. O contexto é o seguinte: o que acontece com uma pessoa que não se alimenta? Alguém sabe me dizer? O que acontece com uma pessoa que não se alimenta? Fica fraca. Fica fraca. Tem até casos aí de pessoa subir monte, ficar não sei quantas horas, quantos dias no monte sem comer nada, e quando desce, desmaia. Por quê? Porque a pessoa que não come fica fraca. Existe até doenças também, como a anorexia, de pessoas que não se alimentam. Anorexia é uma doença. Se a pessoa não se alimentar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar fraca, vai ficar doente. E se uma pessoa não se alimentar mesmo, o que pode acontecer também com ela? Ela pode até morrer. Vemos esse exemplo na África. Por que tem muita gente lá doente na África? Por que tem muita gente lá fraca? Você vê as imagens muitas vezes, você bota no Google lá, você vê as imagens, os ossos aparecendo, você vê lá o índice de mortalidade lá é muito grande, pessoas morrem de fome lá, não somente lá, mas em muitos lugares. Por quê? Por causa da ganância. Imagine se os maiores milionários, os maiores ricos da história do mundo viessem a se unir todos eles e falar: olha, a gente vai viver com tanto de salário e a gente vai repartir tudo com o continente africano. Nós vamos fazer um grande trabalho lá para alimentar todos aqueles
todas aquelas crianças, a gente vai fazer um grande trabalho lá, nós vamos fazer uma obra maravilhosa. Imagina se os ricos do mundo inteiro se levantassem para repartir com o continente africano, com a fome no mundo. Será que haveria fome no mundo? Será que o índice de mortalidade mediante a fome seria tanto assim? Claro que não. Por isso que Paulo está falando, olha, sabe por que muita gente fica fraca? Sabe por que, ricos? Sabe por que muita gente fica doente? Sabe por que muita gente até morre? Porque vocês não estão partindo com o próximo de vocês. É esse o contexto, amados. É esse o contexto. Porque, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos até que dormem. Por quê? Porque não repartem. Porque não pensam no seu semelhante. E isso é terrível, mano. Isso é terrível. Esses homens que estão vendendo a palavra de Deus, esses homens que estão aí, ligados à maçonaria, esses homens que estão aí, pastoreando as pessoas, esses homens que estão se enriquecendo às custas do povo, eles vão se ver com Deus no dia do juízo final, e vão se ver mesmo. Se não se arrepender, meu irmão, o juízo vai ser terrível para esses homens. O juízo vai ser terrível, por quê? Porque eles não estão pensando no próximo, só estão pensando em si próprio. Vamos continuar, já estamos terminando. 31, vamos lá. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. O que Paulo está dizendo? Se o camarada tivesse a plena consciência de julgar, olhar para ele mesmo, e ver, poxa, caramba, eu tô errado, eu tenho que ter a consciência de repartir com o meu próximo. Se ele tivesse ter essa própria consciência, não haveria essa divisão, não haveria essa falta de amor na igreja de Corinto, e não precisaria ele estar mandando essa carta para julgá-los, ou seja, para corrigi-los. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Paulo julgou eles, mas Paulo julgou eles usando Cristo. Paulo não julgou por si próprio a eles. Paulo usou a última ceia para dar exemplo que Jesus repartiu, e eles também têm que repartir. Então, quando somos julgados, repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, ou seja, comunhão, vamos esperar uns pelos outros. E se o camarada não quiser esperar, quer ficar comendo em casa, Paulo dá um recado, 34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Pronto. Simples isso. Bem simples a mensagem, né? Olhando pelo contexto aí, a gente vê que fica facilmente de poder entender o que Paulo estava querendo dizer. Agora, a gente participa aqui sim do simbolismo do pão e do cálice. Mas a gente participa do símbolo pregando o que realmente significa. Porque eu digo para vocês, irmãos, não vai adiantar nada você participar de um pão, um pedaço de pão, de um suco de uva, se você não viver o que realmente representa o Evangelho, a comunhão, o repartir, o amor uns pelos outros. É isso que Paulo realmente estava querendo dizer à igreja de Corinto. Então, toda a mistificação do pão e do suco da uva, isso aí é muito perigoso. As pessoas não vão aprender sobre o real significado da ceia. Até porque, olha o que diz Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está vendo aí? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria. E o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Injustiça. O rico não estava pensando no pobre. Então eles não estavam realmente vivendo o reino de Deus. Quer mais uma? Vamos lá.
O que acontece quando você come um pedaço de pão apenas e um suco de uva você bota para dentro? O que vai acontecer com essa matéria? Jesus vai explicar, Mateus 15, 17. Mateus 15, 17. Eu sei que vai ter gente aí que vai ficar morrendo de raiva de mim, mas nada podemos com a verdade a não ser com a verdade. Eu estou explicando para você e dando vida ao que realmente representa a ceia, ao que realmente significa a ceia do Senhor. Agora, se você quiser continuar com tradição, achando que pão é a carne de Jesus de verdade, suco de uva é o sangue de Jesus de verdade, aí examine se você é você próprio, né? Mas não foi isso que Jesus quis ensinar, não. Muito mais vale viver o que o simbolismo representa do que simplesmente ter o simbolismo para você, né? As pessoas muitas vezes se gabam, né? Elas vão para o culto, tomei uma ceia, saí de lá fortalecido. Não, você sai fortalecido com Deus quando você guarda a palavra. Está escrito, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Então é a palavra de Deus que, se você guardar, que vai te fortalecer. Não é um pedaço de pão nem um suco de uva que vai te dar força, não, querido. Pode esquecer esse negócio. No que vai te dar força não é comer um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva, não. O que vai te fortalecer verdadeiramente é guardar a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda o quê? Ter comunhão. Manda o quê? Repartir. Manda o quê? União uns com os outros. E assim vai. Mateus 15, 17. Olha o que acontece com um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. 17. E ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, tudo que você come, Jesus está dizendo, é Jesus que está dizendo, desce para o ventre e é lançado fora. Tudo que você come é lançado fora. Inclusive o pão da ceia. Tem gente que é tão, assim, espiritualiza tanto. Tem gente que acredita tanto na transubstanciação que sabe o que a pessoa faz? Enterra o pão da ceia. Não, tem que enterrar porque esse aqui é o corpo de Jesus. Rapaz, isso aí é a maior... É muita sem noção, é uma pessoa que não tem noção mesmo do que está fazendo, como um dia eu também não estava tendo noção do que eu estava fazendo. Pessoa enterrar um pedacinho do pão que sobrou da ceia. Se é eu como, eu vou deixar estragar nada, eu vou comer, ué. Sobrou um pedacinho de pão da ceia, o que eu vou fazer? Eu vou comer. Por quê? Porque eu não acredito em transubstanciação. Eu acredito na comunhão, eu não acredito no que a ceia representa. Comunhão, amor ao próximo, vida de verdade. Entendeu? E assim vai, é isso que eu acredito. Mas tem pessoas aí pegando o pão da ceia, enterrando o pão da ceia, fazendo isso, fazendo aquilo outro, sem noção verdadeiramente, sem conhecimento do Evangelho. Amém, amados irmãos? Vamos em Mateus 26, versículo 26, para a gente poder aí terminar essa grande mensagem, dando aí o sentido à verdadeira ceia do Senhor. Amém? Vamos lá. 26 de Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Simbolismo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, amados? Eu espero que você tenha compreendido bastante o que foi dito nessa noite para você. Muito mais vale a gente